E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do Linux Tips e hoje esse vídeo aqui é sensacional demais porque eu vou te mostrar aqui uma forma de você criar a sua infraestrutura, exatamente, criar um EC2, um S3, tudo que você precisa no cloud, seja na AWS, no GCP ou então no Google Cloud utilizando o Crossplane. Sim, se você conhece o Terraform, conhece o Ansible, seja muito apresentado aí, seja muito bem-vindo ao mundo do Crossplane. Crossplane nada mais é do que uma ferramenta que você vai conseguir criar a sua infraestrutura no cloud lá, como eu falei, quer criar um EC2 lá no AWS, você consegue utilizar o Crossplane. Daí você fala assim, mas Jefferson, qual que é a diferença? Para que eu vou querer esse cara? Pois bem, imagina só você gerenciar tudo isso diretamente do seu cluster Kubernetes. Você tem seu cluster Kubernetes como uma plataforma, não tem isso? Imagina você dar lá um kubectl get S3 e você ver todos os seus buckets, kubectl get instance e você ver todas as suas instâncias diretamente dentro do seu cluster. Mas você fala assim, ah, mas o Terraform e o Ansible já tá aí. Sim, mas tem alguns problemas desses caras. Por exemplo, o Terraform tem um probleminha do drift lá que enche o saco. No Crossplane é tudo muito maravilhoso. E se você tá pensando em utilizar, por exemplo, o GitOps, mano, você precisa conhecer o Crossplane junto com o Flux, junto com o Argo CD. Enfim, é muita coisa gostosa. Deixa eu tomar um golinho aqui, peraí. Agora que você já sabe o que nós vamos ver o Crossplane, né? Tá fácil, simples e rápido, nada de outro mundo, eu quero trazer um pouquinho mais de detalhes sobre esse cara. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, o Crossplane ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Upbound, ele é lá o código aberto, você pode pegar e ver lá o repositório, tudo bonitinho, inclusive recomendo muito que você acesse o repositório, acesse também o site de documentação oficial, porque lá você vai poder aprender muita coisa e sempre ficar atualizadinho com tudo que acontece em relação ao Crossplane, certo? Mas ó, o Crossplane ele vai resolver o seguinte problema, se você precisa criar infraestrutura, se você precisa criar recursos nos cloud provider, AWS, GCP ou então no Azure, você pode utilizar ele diretamente do seu cluster Kubernetes. E para você criar os arquivos, né, que vão definir a sua infraestrutura como código, né, lá no Terraform você usa lá o HCL, não é isso? Lá no nosso querido do Ansible YAML, aqui é da mesma forma como que você constrói, sei lá, recursos como um service para o Kubernetes. É um manifesto lá, é um YAML simples, rápido e fácil. Você não precisa mudar a forma como que você cria um deployment para criar uma instância, por exemplo. Olha que loucura. Muito louco, né? Durante essa aula aqui, eu quero mostrar o seguinte para vocês. Vocês vão aprender como fazer a instalação do Crossplane, agora que você já sabe que é o Crossplane, certo? E de quebra, nós vamos fazer a configuração aqui de um provider da AWS e vamos, sei lá, criar lá um S3, um VPC, criar alguma coisinha bonitinha para que vocês possam testar e ver, nossa, isso tá funcionando de verdade, beleza? Então, bora lá começar? Bora lá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é o site de documentação dos caras. Tem aqui o AWS Kickstart, né, que vai mostrar exatamente o que nós estamos fazendo aqui, dá um bizu lá com calma e tudo bonitinho, aí você fala assim, ah, Jefferson, eu não gosto da documentação não, porque tá em inglês, ou então, pô, eu queria ter um bagulhinho mais, né, que se fosse diferente, não tem problema, faz o seguinte, cola aonde, no site da Linux Tips, linuxtips.io/blog, eu preparei lá um artigo que vai fazer o passo a passo de tudo que nós fizemos aqui, então é só colar lá no site, linuxtips.io/blog e vai ter lá o artigo, não seja preguiçoso, né, não vai ficar copiando e colando tudo que tá no blog, tenta digitar para que você possa aprender cada vez mais, beleza? Dito tudo isso que nós vamos fazer, vamos lá pro nosso terminal e vamos começar com a bagunça. A primeira coisa que nós temos que se preocupar aqui com o Crossplane é fazer o quê? Fazer a instalação dele, mas para fazer a instalação dele nós vamos fazer a instalação dele utilizando o Helm, mas para fazer a instalação utilizando o Helm nós precisamos antes adicionar o quê? O repositório, né, Helm, repositório do charts, referente ao Crossplane. Para isso, copiando lá da documentação então do artigo que eu preparei para vocês, tem aqui ó, Helm repo add, tô adicionando um repositório que vai chamar Crossplane-stable, passo o endereço desse repositório e depois Helm repo update. Eu já tenho esse cara aqui na minha máquina, então não tem nada o que fazer, é somente mesmo tomar um golinho de cerveja suavinho. Pronto, o repositório do Helm já está aí, tá tudo certinho. Agora nós precisamos fazer o quê? A instalação desse cara, a instalação do nosso Crossplane. Para isso, mais uma vez, utilizando o Helm, só que agora nós vamos fazer o quê? Helm install, certo? Helm install. Então, todo mundo em ritmo de festa que balança o coração, Helm install, ó, até aqui eu vou completar o comando, Helm install Crossplane, que vai ser o nome dessa minha release, e depois Crossplane-stable, o meu repositório, /Crossplane, que é o chart que eu quero instalar, -- namespace, Crossplane-system, que é onde vai ser o namespace lá no Kubernetes, que vai estar o nosso Crossplane. Lembrando, o Crossplane, quando ele estiver lá no Kubernetes, ele vai pegar e vai expandir a API do Kubernetes. O que significa? Ele vai instalar novos CRDs, que é o Custom Resource Definition. O que é isso? São habilidades extras para o Kubernetes, beleza? Então é isso, ele vai pegar e vai expandir o Kubernetes através dos CRDs. E aí, por último, tem o Create Namespace. Se essa namespace não existir, ele vai lá e vai criar. Vou dar Enter aqui na bagaça. O que ele tá fazendo aqui agora? A instalação desse cara. Inclusive, ó, tá lá, falou que foi deployado, tudo bonitinho, tá trazendo aqui uma pequena descrição. Se eu vier aqui dar um kubectl get pods
-n crossplane system. Olha só, o carinha tá aí, tá ainda com o init erro, vamos dar aqui de novo, vamos ver se esse cara vai subir, ó, tá inicializando o pod, tá subindo o primeiro, subiu os dois, tudo bonitinho, o crossplane tá lá. Um que é o crossplane RBAC Manager, né, que é o Role Based Access Control, então é o cara que tá controlando ali se tem permissão ou não, e o outro é o crossplane mesmo, responsável ali para ver o que tá tudo acontecendo, criando os recursos e tudo mais. Mais uma vez, o que o crossplane vai resolver? Com o crossplane nós vamos criar, por exemplo, EC2 na AWS sem precisar utilizar Terraform nem nada, utilizando Kubernetes aqui mesmo, o nosso querido crossplane vai nos ajudar com isso. Para começar a brincadeira, a primeira coisa que nós temos que fazer, agora que o crossplane já tá aqui, é falar a configuração do provider. O que é o provider? É a AWS? É o GCP? É o Azure? E qual que é a parte? Antigamente nós tínhamos, por exemplo, na AWS, nós tínhamos um package gigante que você pegava e instalava todos os recursos da AWS, só que isso é ruim, porque ele acaba colocando um monte de CRDs aqui dentro do Kubernetes que você não precisa. Hoje, eles criaram as famílias. Então, por exemplo, eu tenho um pacote que é relacionado para EC2, eu tenho outro pacote que é relacionado para S3, eu não tenho um todo, né? Eu tenho alguns pacotes que vão me ajudar nessa etapa toda, nessa brincadeira toda. Para fazer a brincadeira, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, sei lá, vamos criar um S3 lá na AWS. Para isso, eu vou pegar e criar o provider do S3, certo? Que vai ter essa habilidade de saber como que cria esse S3 lá na AWS. Então, vamos lá criar um cara aqui chamado provider.yml desse jeito, e aqui nós vamos vir, ó, API version, dois pontos. Qual que é o endereço? pkg.crossplane.io/v1, certo? Desse jeitinho. Lembrando o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos pegar e vamos criar um S3, e para isso nós estamos colocando o pacote do S3, certo? O pacote lá que vai ter as habilidades, vai colocar aqui os recursos, a habilidade dentro do cluster para saber como criar um S3 na AWS, beleza? Então tá lá o pkg.crossplane.io/v1, depois vem aqui falando o kind, que eu quero fazer aqui, colocar um provider, lembrando sempre a primeira letra aqui, maiúsculo. Depois, vamos lá pro metadata, desse jeito, onde nós vamos colocar o nome desse cara, sei lá, vou colocar meu provider S3, por exemplo, desse jeito, é o nome desse cara. E aqui embaixo nós vamos colocar o quê? A especificação, então spec, e aí eu coloco o package, lembra que é o package? É aquilo que eu falei lá pra você, não, eu quero aqui ter os recursos do S3, quero ter o recurso aqui do EC2, e aonde você vai conhecer esses caras, mais uma vez, na documentação oficial. Lá na documentação oficial você vai ter todos os packages, versões e tudo mais. Sempre fica atento às versões, para que você não tenha surpresa, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar, vou utilizar o do S3, estou pegando lá direto do site, até mudar aqui para que vocês vejam, ó. Aqui no site, lá no Kickstart mesmo, ó, vou dar aumentar aqui, ó, essa aqui é a versão que a gente vai usar, tá vendo? Ó? V1.1 é o S3 da vida. Copiei e colei a versão aqui, o que eu faço agora? Salvo e saio, e agora é só fazer o kubectl, o quê? kubectl apply -f e o provider, que é o nosso arquivinho. Lembrando sempre, esse package, esse endereço que eu passei para vocês, esse cara aqui vai ser responsável por quê? Pelos S3. Entra na bagaça, criou aí o nosso provider, kubectl get providers, vamos ver, tá lá falando, ó, foi lá deployado, 3 segundinhos, tá falando que foi instalado, tá true, só que o health ainda tá como no, tá como desconhecido. Por quê? Ele vem agora aqui, o crossplane, e vai colocar mais um pacote aqui, que é o Bound Provider Family AWS, certo? Isso aí é o cara que tá fazendo. Depois que a gente fez a aplicação do primeiro provider, ele traz lá o Provider Family da AWS. Vou limpar aqui, dar mais um get aqui, ainda tá como no, vamos esperar mais um pouquinho, ele já vai trazer lá como o health, como true, certo? Ó, ainda tá como false, vamos esperar, agora sim, tá como true, tá tudo bonitinho. Agora eu quero ver se tá tudo bonitinho mesmo, posso fazer aquele grep da vida no S3, né? Lembra dos CRDs? Se eu vier aqui, ó, fizer um get, kubectl get CRDs, ele vai trazer tudo que é CRDs que eu tenho aqui na minha máquina. Mas, se eu vier aqui colocar um kubectl get, kubectl get CRDs pipe grep -i S3, ele vai pegar somente dos S3, que são os caras que nós acabamos de fazer a instalação através desse package, certo? Então agora nós já temos a habilidade de pegar e criar S3, mas antes de sair criando os S3, nós temos que resolver mais um problema ainda. Por quê? Quando nós vamos criar aqui o nosso S3, criar as coisas que a gente precisa, nós temos que ter as credenciais para ter esse acesso lá na AWS, certo? E nesse momento que vai ser necessário o quê? A criação de uma secret. Exatamente, você vai criar uma secret onde vai ter o seu access key e o seu secret key. Eu recomendo que você crie aí, sei lá, um arquivo chamado creds-da-vida.txt e aqui dentro coloca assim, ó, esse conteúdo, certo? Default, AWS Access Key ID e AWS Secret Access Key. Daí lá na frente, né, igual coloca a sua Access Key, né? Não vai colocar esse texto que tá aí não, pelo amor de Deus, né? Coloca lá o certinho, né? Tomar um gole aqui. Coloca a sua Access Key aí tudo certinho. E aí nós vamos pegar e vamos criar um secret baseado nisso. Por quê? O crossplane, ele precisa ter esse secret para ter o acesso lá na AWS e fazer toda a mágica acontecer, certo? Então precisa ter. Se você não tem, vai lá na AWS e criar. Eu não sei como criar. Procura aí na internet que é muito fácil, né? Criar Access Key, Secret Key na AWS, mano, você vai ver que é muito tranquilo mesmo. Eu já tenho aqui o meu caso, né? No meu caso eu tenho meus credentials, né? Se você já tem aí também configurado o AWS ali na sua máquina, provavelmente você tem um diretório chamado AWS e dentro desse AWS tem o credentials, que é exatamente a mesma coisa naquela estrutura que eu te mostrei do arquivinho cred. Você pode utilizar esses dois.
qualquer um que você quiser. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar aqui o secret com esse cara, passando o meu arquivo da AWS. Então tá lá, ó, tá vendo? Ó, kubectl create secret generic, o nome dele é AWS creds, -n crossplane system, tem que ser lá no crossplane. Depois, -- from -file, certo? Creds, que é a chave que ele tem que ter lá, esse secret. E depois o conteúdo AWS/credentials. Lembrando, eu tô usando aqui o credentials, porque tem o CLI já da AWS configurado na minha máquina, mas se você não tiver, cria o arquivinho lá, o creds da vida, né? O creds.txt, coloca lá suas informações que nem eu mostrei e passa o seu arquivo ao invés de passar, né, o que eu tô passando aqui. Enfim, coloca lá o arquivo que tem as suas credenciais. Enter. Ele vai pegar e vai fazer o quê? Criar a secret lá no crossplane system. Tá lá criadinho, AWS creds. Agora, nós temos o provider, temos o secret. E nós precisamos ter o provider config. O que é esse provider config? É o cara que vai ligar a nossa secret com o nosso provider. Assim vai ser possível o crossplane ir lá e criar os recursos que nós precisamos. Beleza? Mais um arquivo então, provider agora, só que ao invés de ser YAML vai ser o provider config.yaml. Desse jeito. Nesse cara, nós vamos pegar e começar a configuração dele. Então, API version, desse jeito, 2 pontos, e aí aws.upbound.io/v1 beta 1, desse jeito, kind. O que nós vamos criar? Opa, o que nós vamos criar aqui? Vai ser um provider config, desse jeitinho. Depois, metadata, né? Nós já sabemos de cor salteado, vamos colocar o nome dele, vou colocar aqui, meu provider config, desse jeito, beleza? E aí vem as especificações desse cara. Primeira coisa que eu tenho que passar aqui, quem que são as credenciais desse cara? Então eu vou passar quem que é a credencial, quem que ele vai utilizar como credencial para criar nas paradinhas lá. Eu vou falar que a origem, né? O que ele vai utilizar vai ser um secret, né? Que é o secret que nós criamos. E aí eu vou passar aqui a referência do nosso secret. Então, ó, secret ref, 2 pontos. Aqui dentro nós vamos passar, por exemplo, o namespace, que tá o nosso secret. Então, o namespace, qual que é o namespace mesmo? É o crossplane-system, não é isso? E depois aqui embaixo eu vou pegar e colocar o quê? Name, 2 pontos, AWS creds. Foi esse o nome que a gente colocou? Eu não lembro, acho que foi, né? AWS creds. Beleza? E aí tem aqui, né? Então que também tem lá, que é o creds, que a gente colocou creds. Beleza? Creds, né? Coloquei no plural. Vamos conferir só para não ter problema? Foi aqui no create secret lá da vida. Então tá lá, o nome é AWS creds e a chave aqui é creds. Beleza? Desse jeitinho. Então voltando aqui no arquivo, tá tudo aqui o que nós precisamos, não preciso de mais nada, tá tudo belezinha. O que eu vou fazer aqui agora? Vou sair salvando e vou lá, kubectl apply, só que no provider config. Enter na bagaça, falou que criou esse cara, kubectl provider, cadê provider config? Desse jeito, tá lá criadinho, bonitinho também. Então, criamos o secret, criamos o provider, criamos também o provider config. Nesse exato momento, tá tudo belezinha para quê? Para que nós possamos criar o nosso, sei lá, o S3, né? Que foi o que nós configuramos aqui, certo? O que nós temos o package aqui para criar. E para criar o nosso S3 é muito simples. Vamos lá mais uma vez, vim s3.yaml, por exemplo. O S2 foi ótimo, né? S3, entra na bagaça e vamos começar a definição. API version, da mesma forma, daí 2 pontos, s3.aws.upbound.io/v1 beta 1. Depois, kind. O que nós vamos querer criar aqui? É um S3. O S3 é o quê? É um bucket, certo? Metadata. Aqui no metadata eu posso colocar um nome, posso colocar as informações que eu quero. Só que aqui não é name que ele utiliza no metadata. Ele utiliza o seguinte, generate name. Manja? E aqui eu vou colocar, sei lá, aula crossplane, desse jeitinho. Vem aqui nas especificações, spec, 2 pontos. Aí vem for provider, 2 pontos, né? Que é as informações lá do provider. Então, qual que vai ser a região? Região que eu vou querer criar, isso daí é o West East 1, por exemplo, né? Lá na Virgínia, não é isso? É Virgínia ou West East 1, não é? Região, belezinha. Agora eu quero passar aqui a informação do meu provider config, né? Então, provider, desse jeito, config ref, que é a referência do nosso provider, onde está as credenciais para que ele possa fazer toda a magia, certo? Como que nós colocamos o nome lá mesmo? Foi meu... como que é o nome? Pô, a gente colocou o nome mó escroto, né? Como que a gente pôde fazer isso? Como que ficou o nome? Ficou meu provider config, desse cara aqui. Então, vamos lá de novo. Pô, em vez de a gente colocar default, né? Alguma coisa assim. Aí, ó, meu provider config. Salva esse cara, sair, belezinha. O que nós vamos fazer agora? Fazer o apply, kubectl apply, -f, S3. Cadê S3? Cadê S3? Desse jeitinho. Vou limpar aqui a tela. Enter na bagaça. Perceba, ele pegou e falou assim, ó, não posso utilizar, não pode generate name com apply, eu não consigo fazer o generate name com apply, não tem problema, então o que a gente faz aqui, ó, kubectl create -f, enter na bagaça, pronto, ele vai lá e vai criar com o nome agora. O apply, tomem cuidado em relação ao apply e ao create, alguns momentos você não consegue utilizar o apply, tem que usar o create, fiquem atentos, mas aí é simples, você vai ver o erro e aí você vai lá e manda ver. Kubectl get S3, pra gente ver se tem alguma coisa aqui no S3, olha só, ele falou que não conhece nada de
de S3. Por quê? Porque é bucket, né? kubectl get bucket, nós temos lá o read. Ele tá falando o seguinte, tá falso ainda, tá falando que tá sincronizado, tudo bonitinho. Ele foi feito quando? Há 21 segundos atrás. kubectl describe, por exemplo, o nosso bucket, e vamos passar o nome dele, tá lá fazendo todo tudo, né? A descrição dele, inclusive, falando aqui que ele falou, mano, ó, pedimos para criar esse recurso, né? Foi pedido, aqui tá toda os detalhes desse cara, tudo bonitinho, tudo certinho. Se você pegar agora, for lá na nossa querida idolatrada AWS, você tem que pegar e ver esse cara lá criado. Então, se você acessar lá o seu painelzinho da AWS, você vai ver esse cara. Então, eu vou mudar aqui a tela, ó. Vamos lá, tela 2. Olha aqui ele aqui, ó. Criado aqui, ó. Aula Crossplane. Aqui ele coloca um hashzinho depois. Deixa eu aumentar mais aqui a tela. Aqui, ó. Criado. Eita, mano, aumentei demais agora. Diminuiu um pouquinho. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? Criadinho, bonitinho. Clico nele, tá aqui as informações. Então, foi criado o nosso bucket aqui, ó. Bucket. Aqui o nomezinho dele, onde ele foi criado, o hash1 e a data quando foi criado. Ou seja, agorinha. Agorinha mesmo. Foi agorinha mesmo. Ai, que bonito, certo? Bem, dito isso, nós já temos o nosso carinha aí funcionando. Inclusive, eu posso vir aqui agora, aqui no kubectl get buckets, ó, ele tá falando que tá ready true, porque já foi criado, ele já syncou isso, ele já viu que tá lá. Eu quero deletar esse cara, delete bucket, e aí eu passo o nome do meu bucket, vou dar um enter aqui na bagaça. Perceba que o nome ali que aparece do bucket é exatamente o nome que tá lá, né, que nós temos, é o 5V alguma coisa. Vou mudar a tela aqui novamente, vamos lá no nosso dashboard aqui, e nós vamos dar um refresh aqui para ver se ele vai remover. Ó, já era, removeu, esse cara já não está mais lá. Então, agora, a partir desse momento, você já sabe como utilizar o Kubernetes mais o Crossplane para gerenciar os seus recursos lá no seu cloud. Gerenciar o S3, EC2, VPC, tudo o que você precisa e imagina de uma maneira tranquila. Lembrando que é na AWS, no GCP e no Azure por enquanto, mas eu tenho certeza que vai ter outras opções muito em breve. Se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha, lembre-se que aqui embaixo está o link para que você possa acessar o artigo lá no site da Linux Tips e fazer todos os passo a passos, e ainda tem um extra lá como criar no VPC. Então cola lá no artigo que tá sensacional demais, compartilha essa bagaça nas redes sociais, e se você gostou desse vídeo, compartilha e pede a parte 2. Seria legal. Pera aí, rapidinho. Agora sim, vai.